Tiago, boa noite aos ouvintes da Band News. Nós ficamos desde ontem, né, quando houve a possibilidade da mudança de um jogo, né, do qual seria domingo, para na segunda-feira, do qual tinha sido feito do Atlético, e aí tem que se ressaltar que a federação só fez essa mudança do jogo do Atlético e não o do Goiás, porque existia também a questão do jogo de televisionamento, né, no domingo, que será o jogo entre Goiás e Anápolis. Mas, como houve essa opção também da gente fazer um dos jogos na segunda-feira, eu liguei realmente para o presidente Ronei, ele entendeu assim perfeitamente a situação do Goiás, até entendia, e dizia: Edminho, você tem toda a razão, porém nós precisamos buscar o nosso parceiro, né? Vamos falar com a Televisão Brasil Central, e aí falamos com o Reginaldo Júnior, falamos com o Vasconcelos, tá certo? O Rafael Vasconcelos, e com isso, o Rafael também, junto com o presidente Reginaldo Júnior da TBC, atenderam a solicitação do Goiás, até porque acho que tem sido essa a marca do presidente Ronei, e é isso que o Goiás defende, é isso que particularmente eu defendo, essa atuação da federação. Um exemplo, eu tenho certeza absoluta, e mostra a força da nossa federação, na mudança do jogo do Atlético de quinta para quarta, né? Evidentemente, o Atlético pega o seu adversário da Copa do Brasil, que jogou no domingo, que fará uma viagem em uma situação mais com vantagem para o Atlético. Então, isso é que a gente defende. É o futebol goiano, né? É o futebol da Liga Forte Futebol, do qual eu estou indo agora ali para o estádio Eli Pinheiro, onde faremos a nossa reunião, onde será apresentado para todo o Conselho esta estrutura que estaremos entrando dentro da Liga Futebol Forte. É exatamente isso que a gente sonhou para a federação, né? Um exemplo, sei que a federação tentou de todas as maneiras, junto à CBF, para que alterasse o mando de campo lá no jogo de Marabá, porque, infelizmente, o gramado lá, para que vocês tenham uma noção, 3 metros, o André está lá, né? Chegou hoje cedo lá, pelo menos foi o que eu vi nos noticiários seus, né? Aliás, fez uma viagem, chegou mais rápido que a delegação do Goiás, né? Então, o que acontece? O gramado lá é 3 metros na largura e 5 metros no comprimento. Isso faz uma diferença terrível, né? Para quem, não sei quem está na mesa aí, se é Tim, se é Marcelo Borges, que são os jogadores, os craques do passado, né? Que é um outro jogo, mas não foi por falta de tentativa da federação em tentar alterar o local desta partida para levar para um campo regular, um campo pelo menos de umas dimensões oficiais daquilo que nós jogamos no Campeonato Goiano e jogamos no Campeonato Brasileiro. Mas não foi por falta de tentar. O presidente Ronei, juntamente com o CEO André Pita, tentaram muito durante a semana passada. Infelizmente não foi possível, e nós faremos esse jogo. Depois da quinta-feira, vamos sair às 6 horas da manhã e chegar praticamente no finzinho da tarde. Então, eu aqui de público, venho aqui parabenizar essa nova mentalidade da federação, na pessoa do presidente Ronei Freitas, que não se importou, por mais que já tinha marcado, em recuar, em tentar e buscar um caminho de atender um filiado. E eu falando: Ronei, a federação é a mãe dos clubes. Você tem que cuidar e acomodar para que não prejudique nenhum dos seus filhos. Neste caso em específico, né, o Anápolis ganha um dia a mais para o seu treinamento, para buscar um recondicionamento, né? O Goiás
ganha um dia a mais na recuperação e regeneração dos seus atletas, né? Para o Atlético não muda nada praticamente, porque já houve um ganho do Atlético do seu jogo de quinta-feira para quarta, ou seja, o futebol goiano hoje comemora uma atitude do presidente da Federação, Ronei Freitas, né, de que mostra por que ele realmente mereceu ter sido eleito por todos. Então, parabéns aqui de público à federação, parabéns ao presidente Ronei Freitas, né? E obrigado aí, não tenho como deixar de agradecer a Band News pela forcinha que vocês deram. Vocês ajudaram bastante na hora do almoço. Obrigado. Também tenho que agradecer a vocês por estarem também querendo o bem do futebol goiano, estão antenados. Isso é que a gente precisa estar, todos nós antenados, para que construamos um futebol goiano melhor. Pois é, presidente. E é um negócio assim que é engraçado, Matheus Carvalho, Nivaldo, amigo ligado aqui no microfone Band News, eu não havia falado com o Edmilson sobre essa questão, né? A gente viu, pegamos aqui a nossa Ana Lívia Dias, a produção, falou, Thiago, o Goiás viaja quase 3.000 quilômetros. E aí nós levantamos esse tema, levantamos aqui essa lebre, e eu não sabia dessa conversa do Edmil Pinheiro com o presidente Ronei de Freitas, e logo à tarde a gente é pego de surpresa, né? Com o tema que nós levantamos no almoço, acabando sendo notícia e tendo essa confirmação da mudança da alteração. O Goiás jogando na segunda-feira e o Atlético no domingo, decisão sensacional, justíssima do presidente Ronei Freitas. Edmil, hoje a gente pode falar que de fato a Federação Goiana é a mãe dos clubes aqui do futebol goiano, tem diálogo, tem conversa, né? Qual a sua visão, a sua análise desse início de mandato do Ronei de Freitas, desse traquejo, nessa conversa diária com você e com os demais dirigentes, principalmente aqui da capital, Edminho? Eu até comentei com o Ronei, quer dizer, a situação dele é a mesma minha, né? Como presidente do conselho, é muito complicado você suceder um Ailê Pinheiro. Dificilmente eu vou conseguir fazer, vou dizer, 30% do que ele representou para o Goiás Esporte Clube, né? Agora, o que acontece, o presidente Ronei Freitas, também é muito difícil, porque suceder o próprio André Pita, né, que por anos e anos esteve à frente da federação, conquistou um espaço muito importante junto à CBF, ele vai ter que ter a sua luz própria. E a única maneira que eu venho batendo com ele, que a luz própria que ele vai ter, é entendendo que a federação é a mãe dos clubes, tá certo? Que essa mãe não pode ser injusta com nenhum clube, tá certo? Que ela tem que tentar agasalhar todos os seus filhos, né? Ajustando um que um precisa, o outro dentro do seu calendário e por aí vai, tá certo? E isso, o presidente Ronei Freitas está entendendo que este é o espírito e está abraçando isso como ninguém, né? A prova que eu estou colocando, que é esta mudança ele não quis confirmar isso para mim, mas eu sei, né, que evidentemente a mudança do jogo do Atlético de quinta para quarta, que ele não tem, se você não teve nenhum fato novo para que isso, mostrou que é importante para o futebol goiano, né, o Atlético ter essa atenção que teve da federação. E eu tenho certeza, falei para ele, presidente Ronei, em abril começa a nossa maratona de verdade, né? Goiás na Série A, Atlético na Série B, Vila na Série B e Aparecidense na Série C, tá certo? E os demais clubes na D. Nós vamos estar, não é lado a lado não, nós temos que estar colado, de mãos dadas, de mãos unidas, para que a gente diminua um exemplo do que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Goiás, né, ter sido prejudicado e ter deixado de ganhar no mínimo 10 pontos. Né? Isso é extremamente importante nós estarmos atentos com isso. Exemplo, olha o árbitro que vai apitar lá em Marabá. É simplesmente Luiz Flávio. É um árbitro íntegro, um árbitro que não vai se intimidar com uma pressão gigante, né? Não é brinquedo. Para quem conhece o Pará, né? Sabe que o pessoal lá são
pessoal aguerrido, um pessoal determinado, né? Então, vai ser uma pressão gigante. E só um árbitro de uma competência como o Luiz Flávio para enfrentar um jogo desse, tá certo? Para que apite de maneira correta, né? E não aconteça o que aconteceu, um exemplo, no caso do Sergipe, que no caso ali do Sergipe foi prejudicado, porque Copa do Brasil, um erro é fatal, é um jogo só. Então a gente tem certeza que a federação também olhou com muito, muito carinho essa questão aí do árbitro que vai apitar a partida de Águia com o Marabá. Então, eu só tenho a agradecer e a parabenizar ao futebol goiano, na pessoa do nosso mandatário, que é o nosso presidente Ronei Freitas. 6h20 agora. Edmir, você tem reunião do Conselho? Prometo que eu vou te liberar agora. Não sei nem se o Matheus Genival tem perguntas. Acho que sim. É a minha última pergunta. Estou chegando aí. É a minha última pergunta. Estou chegando ainda Sim. Estou chegando ainda no estádio Ale Pinheiro. Estou ainda no trânsito. A vários... primeira chamada é às 6h30 e a segunda às 19h. Fique à vontade. É sempre um prazer atender a Band News, uma emissora que faz com que o futebol goiano cresça. Muito bem. E todos os conselheiros estão vindo a gente nesse momento. Espere um pouquinho que daqui a pouco o Edmil será de vocês, mas nesse momento ele é da maior emissora do Centro-Oeste brasileiro. Presidente, o Watson Batista nadou de braçada muitos e muitos anos aqui no futebol goiano, né, no quesito bastidor, a gente sabe disso. Só que agora ele tem uma rivalidade à altura. 2 grandes dirigentes, 2 apaixonados pelos seus clubes e 2 homens que defendem os seus lados. O Watson Batista, nessa semana, depois daquele lance polêmico lá na cidade de Anápolis, aquele pênalti, né, que não foi marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, do Vinícius em cima do Lion, o Watson retweetou vários tweets na rede social dele, né, citando que o Anápolis tinha sido prejudicado, que o Goiás tinha sido beneficiado, que era um perigo para a reta final do Campeonato Goiano. Como que você enxerga, né, essa postura, essa manifestação do presidente atleticano Watson Batista? E outra coisa, Edmir, a gente pode esperar bastidor quente para essa provável, essa quase certa final do Campeonato Goiano entre os 2 maiores clubes, Atlético e Goiás. Bastidor vai pegar fogo, Edmir? Primeiro a gente precisa passar, né? Os 2 precisam passar. Isso ainda tem um jogo, né? Então não é bem assim, não. Agora, o presidente Watson, né, pessoa do que eu tenho toda a estima possível, é muito inteligente. Não é à toa que ele juntamente com o Valdivino, João Vair, reconstruíram o Atlético, né? Eu até brinco com ele, e até esses dias aqui, que ele é o rei da palestra, né? Agora, além de um belíssimo presidente do Atlético, eu não sabia que ele agora era advogado, né? E passa a ser advogado do Anápolis, eu nunca vi. Ele agora consegue reclamar um pênalti que o Anápolis reclama em cima do Goiás. Não é o jogo do Atlético, não, né? Essa é uma novidade para mim, saber que o nosso rei da palestra agora virou advogado de defesa do Anápolis, né? Faz parte, aquele lance, gente, aquele lance com todo o respeito, né? Mas eu não nasci ontem, eu sei essa polêmica que se criou, incrível, né? Não criou no jogo contra o Goiás com o Anápolis aqui, aonde o Vinícius foi agredido, assim, agredido, e eu não vi o próprio presidente do Atlético falar sobre lance, no lance aqui do Goiânia eu não vi, né? Então, se aquele pênalti que reclama o Anápolis e propagado pela parte da imprensa boa parte da imprensa que é vermelha de natureza e rubro-negra por outras razões, tá certo? Eu tenho certeza que todo jogo vai ter 2, 3 pênaltis. 2, 3 pênaltis em jogada de escanteios, não tem sombra de dúvida, porque é absurdo. O Wilton Sampaio estava a 2 metros do lance, e olha que eu já falei, aquele dia que eu não me lembro qual foi o árbitro que marcou um pênalti aqui no estádio Ale Pinheiro, eu disse, falei na televisão, em público, chamei o Rony, primeira vez que estava se usando o VAR, parabéns, eu vi que não tinha sido pênalti a favor do Goiás. E parabenizei o árbitro. Então, comigo, se tivesse sido pênalti, seria o primeiro. Foi pênalti. Agora, se aquele lance de domingo, de sábado, né, foi pênalti,
vocês, os árbitros do Brasil e de Goiás, todo jogo vai ter que marcar 2 a 3 pênaltis. Então isso já faz parte, eu não nasci ontem, né? Goiás foi, já começou, Goiás foi ajudado, achando que a gente nasceu ontem. Isso é uma besteira, né? Uma bobeira, né? Espero que... Eu não vou falar que o Adson está sendo chato, como ele falou da outra vez. Está ficando chato o Edmin reclamar de arbitragem. Você imagina agora se eu falar para o presidente, Adson, você não está reclamando nem de arbitragem agora do seu time, você agora está reclamando... Você está reclamando da arbitragem do time dos outros? Né? Quer dizer, eu acho bom que eu ouvi a entrevista, estava voltando da Fazenda, e ele falando, ele fala meia hora sobre o assunto, e depois eu não gosto de falar de arbitragem, não é meu papel, depois de falar meia hora. É muito inteligente, nós sabemos da competência do presidente Adson, né? Faz parte, o papel dele é esse, sem sombra de dúvida, mas o futebol hoje não tem essas influências que tem mais, de bastidor, isso é tudo muito folclórico do passado. 6h26 agora, 6h26 em Goiânia, que clássico, hein, gente? Provavelmente o Atlético contra o Goiás em campo, Edminho Pinheiro contra o Adson Batista fora dele. Que clássico maravilhoso, hein, Matheus Carvalho? Faça a sua pergunta também. Boa noite, minha fera! Boa noite, Thiago. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite ao Edminho. Edminho, em relação às pautas da reunião de hoje, uma delas é sobre o aumento, né, da mensalidade, ou anual, eu não sei como é que é feito no Conselho do Goiás. Mas o que você imagina da reunião de hoje? Vai ter quebra-pau, discussão em cima disso, ou você acredita que vai ser uma pauta que vai passar com tranquilidade? Bom, primeiro, nas reuniões do Conselho do Goiás, eu nunca presenciei quebra-pau, né? Até porque os conselheiros querem sempre o bem do Goiás. Primeiro, e também não há na pauta hoje aumento de mensalidade. Isso aí já foi discutido na reunião anterior, aprovado por quase unanimidade, por apenas um voto de um conselheiro que achava que não. Depois de mais de 10 anos, o Goiás passou a sua mensalidade de R$100 para 300. Muito aquém ainda do próprio Vila Nova, que é, se não me engano, meio salário mínimo, e do Atlético também é próximo disso aí, né? O título do Goiás também passou a valer, em vez de R$10 mil, R$40 mil. E ainda entendo que é muito pouco, né? Devido ao que a gente pensa no futuro do Goiás, com a mudança de conceito, de estruturação que imaginamos para a nossa agremiação, para o nosso clube, eu tenho certeza que um título de sócio proprietário do Goiás irá valer muito. O que vai ser discutido hoje, que nem era para estar em pauta, até porque é uma obrigação da presidência executiva, é o cancelamento daqueles títulos que, desde a última eleição, foi dada a oportunidade a todos os sócios proprietários do Goiás quitarem os seus débitos, né? E aí aqueles que fizeram, foram muitos que fizeram se tornaram adimplentes, né? Voltaram a quitar os seus débitos junto ao Goiás, de passagem, os últimos 5 anos apenas, porque os outros 5 anos, infelizmente, existe uma prescrição por lei, né? Mas existia no passado, do próprio presidente do Conselho, que não fazia o que o estatuto fosse cumprido à risca, né? Nesse quesito, né? Eu não tenho nem a autoridade que ele tinha de deixar o Goiás simplesmente com adimplente e com inadimplente. Então, estamos fazendo exatamente o que manda o regimento do nosso estatuto e cumprindo com as nossas obrigações. E o que mais importante hoje, dentro da votação, dentro daquilo, é a aprovação que o Goiás, oficialmente, né, será um membro integrante da LFF e assinando um term sheet, que é o termo onde a gente constitui, já vai se constituindo a Liga Futebol Forte, né? Falta, o Atlético já fez a sua aprovação do Conselho, já temos 18 clubes que estão aprovados, precisamos de 22, o Goiás hoje com certeza será o próximo, né? Os outros clubes já têm marcado as suas assembleias, até o próprio Vila Nova, se não me engano, não sei a data certa, mas não sei se já acho que já aprovou. O Vila já aprovou também na sua assembleia, e é o que o Goiás
fará hoje com certeza. A diferença é que eu convidei o pessoal da Live Move e o pessoal do escritório de advocacia que assessora a Liga Forte, eles mesmos farão a apresentação muito técnica, muito transparente ao Conselho Deliberativo do Goiás Esporte Clube, para que a gente oficialize definitivamente essa parceria nossa com o Fundo Singueto, que será o sócio da Liga Futebol Forte em 20%. Ah, não, perfeito. É porque teve até algum conselheiro que tinha me falado do aumento da mensalidade, questão de estacionamento, que estava difícil demais, mas enfim, eu também acho que o valor é um valor ridículo, é um valor muito baixo. Irrisório, né? O que o Goiás cobra, o que o Vila cobra, que é ainda mais... Não, ô Matheus, o Goiás cobrava R$100 e o conselheiro e o sócio tinham direito ao ingresso dele e ao ingresso de um convidado. Para ir em todos os jogos do Goiás por mês. É mais barato do que o sócio. O Nação, né? O Sou Verdão, tá certo? Exatamente. Agora sim, entrando na pauta em questão de jogadores, teve alguma conversa, alguma procura do Atlético e do Vila Nova em cima do Maguinho? Eu tenho certeza que o relacionamento que nós temos hoje entre os clubes, eu, por exemplo, falo com o presidente Hugo direto. Ele esses dias me perguntou de mim, e aí, já definiu quais os jogadores tal? Presidente, ainda não, que a gente possa liberar tal. É um papo tranquilo. Então, não existe essa possibilidade do presidente Hugo procurar o Maguinho. Como que ele procura o Maguinho se o Goiás depende? Então, isso é uma irresponsabilidade de não sei com quem saiu essa notícia, não sei, tá certo? Mas isso fere a ética do presidente Hugo e entre nós, né? Quando o Goiás se demonstrou interesse pelo Alisson, só fizemos isso depois da questão que não deu certo com a Ponte Preta, também respeitaríamos, no caso, a Ponte Preta, que já estava no negócio. Eu liguei para o presidente Hugo, eu tenho interesse no Alisson. Você tem interesse em liberar ele para o Goiás? Eu digo, o mesmo negócio que eu fiz para a Ponte Preta, que não cumpriu, eu faço com o Goiás. O dinheiro do Goiás não é diferente da Ponte Preta. Show de bola, fizemos, o Alisson está aqui, está vindo crescendo jogo a jogo, né? Quem sabe no fim do ano a gente possa exercer o direito de compra do qual que já está em contrato. Então, isso é apenas, para mim, conversa aí de mídias sociais que... sem pé, sem cabeça. Muito bem. Presidente Edmil Pinheiro, obrigado pela entrevista fantástica, maravilhosa, obrigado aí sempre, dando moral, dando atenção para a maior emissora do Centro-Oeste Brasileiro. Repito, a Rádio Band News Goiânia, que hoje, graças a Deus, tem portas abertas em todos os clubes da capital. Porque a gente não envolve aqui questão pessoal, a gente não faz perseguição, é uma rádio que defende, valoriza e está fechado 100% com o nosso futebol. Fechada com Vila, com Goiás, com Atlético, com Goiânia, com o nosso campeonato goiano, pelo bem do nosso futebol goiano, é para isso que nós trabalhamos aqui. Ótima reunião daqui a pouco, estaremos juntos amanhã também com uma mega cobertura. Thiago. Oi, Edminho. Oi, Edminho. Uai, e o nosso comandante-geral, cadê ele? O Nivaldinho tá ok? Pelo menos para ouvir. Conexão tá ok? O nosso Nivaldo Carvalho, eu quero pelo menos dar uma boa noite para ele tá por aí? A conexão dele caiu, tô achando que o Nivaldo tá partindo dessa para melhor, Edminho. Conexão dele caiu aqui na live do YouTube. Então foi eu que derrubei o Nivaldo? Ai, Brasil, é isso aí. Nivaldo tá ok? Agora sim. Nivaldinho, Edminho tá ao vivo. Fala aí, meu querido Nivaldo. Boa noite, fera. Eu tô de mal da Edmin desde o dia que ele me chamou de Nelson Ned. Não. Você derrubou de propósito, né, Nivaldo? Você fala que eu sou fotocópia, que eu não sei o quê. Você pode usar e bagunçar comigo, né? E eu não posso brincar com você. Você fica com raiva de mim. Você derrubou de propósito, Nivaldo? Só por conta do Nelson Ned? Foi de propósito. Mas eu não tinha derrubado, não. Ô Edminho, essa questão aí dos sócios realmente chama muito a atenção, né? Porque um clube da grandiosidade do Goiás cobrar tão barato assim, e eu sei que há uma inadimplência gigantesca. Até certa vez você, numa entrevista, acho que foi para nós mesmo, você abordou esse assunto.
Esses inadimplentes, eles vão ter quanto tempo, se é que terão, para regularizar a situação? E não regularizando, qual será o passo seguinte? O prazo já foi dado, né? Vence agora no fim desse mês. Aquele que não regularizou, a partir do dia 1º de abril, né? Os títulos serão cancelados e posteriormente aí a gente avaliaremos se colocaremos esse título já à venda ou se aguardaremos as mudanças do estatuto, os pensamentos que temos para o futuro do Goiás, porque temos certeza, Nivaldo, que aquele sócio proprietário, né, que está adimplente terá o seu título no futuro muito, mas muito valorizado devido ao que a gente está enxergando para o futuro do Goiás Esporte Clube. E hoje define nessa reunião do Conselho a efetiva entrada do Goiás ou participação do Goiás na Liga Futebol Forte? Exatamente. Essa é a pauta principal, né? Onde a gente estaremos apresentando a proposta do Fundo Serengeti, da participação, qual é a situação do Goiás, onde que o Goiás entrará nesse fundo, né, dessa sociedade, nessa liga, né, quanto o Goiás estará recebendo, né? Então, será tudo esclarecido aos conselheiros do Goiás Esporte Clube daqui a pouco, daqui a meia hora, já começamos a primeira chamada, daqui 20 minutos a gente começa a reunião e assim hoje será definido definitivamente o futuro do Goiás ingressando dentro da Liga Futebol Forte e dando autorização para o presidente Paulo Rogério Pinheiro em assinar o term sheet e fazer parte deste fundo que, quando completar os 22 clubes, nós já podemos estar recebendo esses recursos que esse fundo está pagando 20%, comprará 20% dos direitos deste fundo. Fala-se para o Goiás em 150 milhões de reais para, não sei se a expressão correta é essa, uma espécie de luva para o Goiás ser um dos membros. Esse valor aproximado ou valor exato, ele atende o Goiás Esporte Clube? Para você entender como é que é, o fundo fez uma avaliação sobre esta parceria, né? Sobre quanto vale o fundo que está se criando, tá certo? Para que os direitos, né, de estar participando dentro da Liga Futebol Forte, como da Liga da Libra lá também tem o Mubadala lá que também está fazendo isso. A gente caminha e quer caminhar para a união entre os clubes, né, tanto da Libra quanto da LFF. A LFF trabalha na condição de sempre privilegiar Série B, Série C, né? Quer dizer, a gente sempre procura estar com o futebol brasileiro todo de uma maneira, não vou dizer igual, porque isso é praticamente impossível no mundo todo, mas pelo menos uma distância assim, aceitável, vamos dizer, uma distância daqui em São Paulo, não daqui no Japão, tá certo? Como é hoje. Né? A gente aceita daqui em São Paulo, daqui no Rio, essa distância, mas não oceânica do qual está hoje. Então, este fundo, Nivaldo, pagará para esses clubes, né? Só para você ter uma noção, foi avaliado em torno de 2 bilhões e meio de reais, 2 bi e meio de reais, né? E esse fundo comprará, dentro dessa avaliação que vem, 20% que será distribuído entre os clubes do futebol forte, tá certo? Então, os números do Goiás a gente não pode abrir aqui por enquanto, vai ser aberto aos conselheiros, tá certo? Né? Eu sempre digo que o Goiás tem um percentual, mas por incrível que pareça, esse percentual, ele é quase similar ao da Libra, no caso do Goiás, pelo ranqueamento do Goiás. Porém, existe uma coisa muito diferente, que é a cultura do que nós queremos no Liga Futebol Forte, que é um futebol
mais justo para todos, um futebol mais unânime, um futebol sem essa desigualdade que existe hoje, oceânica, entre os clubes gigantes do futebol brasileiro. Então é isso que a gente luta, é isso que a gente está atrás, e eu tenho certeza que num futuro bem próximo, talvez, a gente possa caminhar tanto a LFF quanto a Libra e seguimos juntos. Se não, cada um vai para o seu caminho e faremos o futebol forte da maneira como ele está previsto. Como última pergunta da minha parte, até porque eu acho que já está na hora de você começar lá a reunião. Agora está. Em Edminho, o Goiás, lógico, ele vai entrar na Liga, eu imagino que isso aí não tem maiores discussões. Entrou na Liga, entra num outro patamar financeiro. Acaba esse negócio de SAF no Goiás? Não, pelo contrário. Aí eu acho que ela vive mais do que nunca. Não entra em outro patamar, Nivaldo, até porque todos os clubes terão os mesmos recursos da maneira desproporcional ou proporcional que ela já existe hoje. Não muda nada, muda apenas conceito, né? Que o futebol hoje é comandado pela federação, um contrato com a Rede Globo até 2024, e isso vai passar a mudar essas negociações daqui para frente, até porque temos sócios investidores que estão pagando, né, na frente para entrar dentro desse clube, tá certo? E que negociará, tá vendo aí, ó, a própria Série B, veio a Brax e comprou a Série B por 3 anos, tá certo? Mais do que ainda já existia. E aí existe uma possibilidade de ser muito, muito maior esse número ainda na própria Série B, dentro do futuro. Então, é um negócio... O que eu digo para você, Nivaldo, é que a SAF do Goiás, esse SAF é porque ficou o nome, ela será, por exemplo, o Flamengo está pensando em fazer sua SAF própria. Não é vender para ninguém. Nós aqui temos uma visão que podemos fazer quase uma mista, né, onde podemos chamar os sócios proprietários do Goiás a ser os investidores também, tá certo? Mas isso ainda está estudo, né? A vantagem é que o Goiás não vai fazer SAF porque está vendendo o almoço para comprar janta. Estamos numa situação de reconstrução? Estamos. Mas, graças a Deus, o presidente Paulo Rogério conseguiu, já no ano de 2021, fazer com que o Goiás obtivesse pelo menos seu primeiro superávit. Não quer dizer que isso seja dinheiro em caixa, né? Resultado de caixa, mas superávit, então, onde as receitas foram maiores que maiores que as despesas. Então, eu tenho certeza que... Agora, Nivaldo, isso tudo funciona muito bem, mas o mais importante de tudo, eu vejo aí, muitos falarem aí, parte da crônica, é absurdo o Goiás em 13º lugar, até que esse ano tem que ser, né, eu fico imaginando, será que combinaram com os russos? Combinaram com o Botafogo, com o Vasco, com o Bahia, que nós temos que ficar na frente desse povo tudo, né? Com esse mundo velho de dinheiro que estão. Então, a permanência na Série A, Nivaldo, para um clube como o Goiás Esporte Clube, ela é simplesmente decisiva para a sobrevivência desse clube. É muito importante, né? Tá aí. O Atlético volta para a Série B este ano, mas o que aconteceu com o Atlético? Se estruturou, fez caixa e com certeza, né, como eu já vi vários de vocês, o próprio presidente Ardes falando, né, que vai voltar. E eu tenho certeza, pela sua competência e pelo, hoje, é disparado, né, um dos clubes da Série B com mais estrutura de caixa no momento o Atlético está. Então, com certeza, eu tenho convicção que o Atlético deverá estar junto com o Goiás na Série A. E quem sabe, né, torço muito também para o Vila. Já pensou se Goiás tivesse 3 clubes na Série A? Seria um sonho dourado, né? Sabemos que é muito difícil, mas com os dirigentes que tem hoje o futebol goiano, não se surpreendam se isso acontecer. Muito bem, 6h44 agora.